Nesse instante, passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do PLL 138 de 2025, projeto de lei do Legislativo. Assunto: declara de utilidade pública a Associação Remar do Brasil. Autoria: vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Que nos assiste pela TV Câmaras, internauta, agradecer primeiramente a Deus, por nós estarmos de volta na primeira sessão do ano de 2026 e muito contente de estar aqui hoje e apresentar um projeto nessa casa de tal envergadura, um projeto muito importante que declara de utilidade pública a entidade Remar, que está aqui também em nossa cidade, instalado aqui na nossa cidade, que faz um trabalho excelente na nossa cidade, um trabalho de recuperar pessoas que muitas vezes acham que a vida já não vale mais nada, pessoas que muitas vezes estão no mundo das drogas, no mundo do crime, pessoas que trabalham, que não pode ter um local que pague para se recuperar. Nós temos esse trabalho aqui na nossa cidade, da Remar, como outras entidades, que faz um trabalho brilhante. E resgatar pessoas que muitas vezes acham que está no fundo do poço, esse trabalho é excepcional. Então, eu acho que Jacareí agradece muito pelo trabalho que vocês fazem aqui na nossa cidade. Eu quero cumprimentar aqui, num cumprimento especial, o Marcelino Corrêa, primeiro diretor da Remar. Obrigado, por estar aqui. Representando o presidente Paulo Fernandes, que não pôde estar aqui, mas está o Marcelino e está aí toda a diretoria da Remar que faz esse trabalho aqui na nossa cidade. Declaro de utilidade pública a Associação Remar do Brasil. O prefeito do município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a entidade Associação Remar do Brasil, associação de direito privado registrada no cartório de registro de títulos e documentos pessoa jurídica de Itaboral, sobre o número 4567, cujo filial de Jacareí foi constituída em 5 de janeiro de 2000. E inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, sob o número 39.509.245.000 ao contrário, -31. E possui sede atual na estrada do São Benedito do Forjo, condomínio Lagoinha, número 1201, estrada de São Paulo, CEP 12.334.020. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 14 de outubro de 2025. Assinado o vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa. A Associação Remar do Brasil é pessoa jurídica de direito privado, beneficente com fins não econômico, com sede administrativa na estrada São Benedito do Forjo, número 1201, CEP 12.334.020, Jacareí, São Paulo. Conforme comprova o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o trabalho da associação está presente em mais de 70 países e tem como cadastral em 5/1/2000, no município de Jacareí. Embora tenha sido formalizado nesta data, a entidade já vem desempenhando diversas atividades sociais que têm como objetivo desenvolver, organizar e administrar projetos sociais nas áreas de acolhimento institucional para indivíduos
em situação de vulnerabilidade ou sem dependência química, com alojamento, cultura, lazer, educação, esportivo, assistente aos imigrantes e refugiados. A atenção ao indivíduo e à família em situação de insegurança alimentar, a nutricional com apoio e atendimento social, psicológico, jurídico, com implantação e manutenção de programas assistenciais e preventivos. Através de serviço com este segmento na sociedade, firmar convênio e realizar intercâmbio com entidades não governamentais e governamentais, ou ainda a iniciativa privada, sejam nacionais ou internacionais. O trabalho da Associação Remar do Brasil desempenha atividades e atua como forma contínua, comprometida com a promoção da dignidade humana, oferecendo não apenas abrigo e alimentação, mas também acompanhamento psicológico, médico, social, contribuindo efetivamente para a recuperação e restauração da vida de seus assistidos. Além disso, o seu trabalho ultrapassa o simples acolhimento, pois busca proporcionar oportunidades e ressocialização, fortalecimento dos vínculos familiares, reintegração na sociedade aos membros de trabalho, alinhando-se aos princípios constitucionais da solidariedade e da cidadania. Reconhecer a utilidade pública da Associação Remar do Brasil é um ato de justiça, incentivo e uma instituição que há anos presta serviço de grande relevância social, colaborando com o poder público na execução de políticas voltadas à saúde, assistência social e direitos humanos. Dessa forma, a concessão do título de utilidade pública permitirá que a entidade amplie suas parcerias e capacitação de recursos, fortalecendo ainda mais suas ações em benefício da comunidade. Diante desse contexto, é com imenso orgulho que apresentamos esse projeto de lei e as considerações dos nobres vereadores, os pares, e certo de seu apoio para devida aprovação antecipadamente, agradeço. Câmara Municipal de Jacareí, 16 de outubro de 2025, vereador Paulinho dos Condutores. Eu acho que tem um vídeo, né? Pedir para a técnica, por favor. Na unidade de Jacareí, o trabalho é voltado para acolhimento, recuperação e reinserção social, oferecendo estrutura, acompanhamento e dignidade. A laboterapia faz parte desse processo, promovendo disciplina, responsabilidade e reconstrução da autoestima. Meu nome é Clóvis Bulzico, tenho 48 anos de idade, estou na Remar há 1 ano e 2 meses, né? E sou da Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Meu nome é Josias Gonçalves, tenho 46 anos, sou do Rio de Janeiro, tenho 1 ano de remar. Então, a minha vida antes de vir para remar, minha vida era uma vida de abismo, né? Uma vida de mentira, enganação, com meus familiares, com amigos, né? No meu emprego mesmo, eu já não frequentava mais o emprego, tinha acabado 15 dias sem trabalhar, abandono de emprego, né? E fui me afundando cada vez mais, né? Consumindo drogas cada vez mais aumentando durante o dia o período de consumo, ao ponto de saber que eu estava no fundo do poço, né? Que eu já não tinha dignidade, não tinha mais vontade de fazer nada, ao ponto de eu pedir ajuda para os meus familiares. Né? E antes de conhecer a Remar, minha vida já estava afundada na droga, desde os 14 anos de idade, né? Comecei com os 14 anos de idade. De lá para cá, já são mais de 30 anos, né, que eu afundado nas drogas, sempre tendo recaída, e vindo para cá dessa vez agora em 2025, e só tenho a agradecer a Deus, primeiramente a Deus e depois a Remar por ter me acolhido novamente. Estou conhecendo, assim, estou tendo mais responsabilidade e agora sou responsável daqui. Então, assim, para mim está sendo muito gratificante, né? Conheci a Remar através de um folheto que meu primo entregou para minha família, porque eu estava afundado nas drogas, e através desse folheto eu vim parar aqui na Remar. Foi aqui que eu conheci o primeiro amor, conheci a palavra de Deus, foi onde eu conheci falar de Jesus, que na verdade eu era de outra religião,
e vim falando para minha mãe que voltaria com a mesma religião. E na verdade eu voltei para casa batizado, conhecendo a palavra, e de lá para cá nunca mais foi a mesma coisa. Então, remar para mim significa uma oportunidade de mudança, né? Mudança de vida. Hoje aqui dentro, né? Hoje volta a dignidade, volta o caráter, né? Volta a esperança, a vontade de viver, de ter projetos novos para a vida, né? E a remar, fora isso, o corpo, a parte espiritual também mudou muito, né? Deus começou a habitar na minha vida, ter princípios diferentes. Então a remar me ajudou em vários pontos da minha vida, né? Só tenho que agradecer. Do cuidado global ao resgate nas ruas, do resgate ao acolhimento. A missão da Remar é uma só: levar dignidade, esperança e amor onde tiver necessidade. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tá aí, essa é a Remar. Se vocês notaram no começo desse vídeo, quando fala em dignidade, dignidade para as pessoas. E a gente vive num mundo tão desigual, uma dificuldade, que muitas vezes é fácil criticar, mas é difícil estender a mão para aquele que mais precisa, para aquele que mais necessita. É fácil quando você passa, que você vê um ser humano que muitas vezes não sabe o que aconteceu na vida, muitas vezes que ele está no alcoolismo, muitas vezes que ele acha que o mundo não existe mais. E aí aparece e surge essas casas, essas entidades aqui na nossa cidade, que eu quero parabenizar a Remar, Ebenezer, o Monte Sinar, o Renascer, que faz um trabalho excelente aqui na nossa cidade. Trabalho esse que deveria ser pelo poder público, mas infelizmente o poder público ele não tem em mãos para alcançar esse trabalho. E a gente vê aqui na nossa cidade, quando a gente passa no centro, que a gente vê muitas vezes morador de rua, muitas vezes dorme a noite inteira, não tem para onde ir. E as pessoas muitas vezes criticam, nos procuram, olha, tem muito mendigo, tem muitos moradores de rua, mas quantas pessoas têm coragem de chegar para ver o que está acontecendo com aquela pessoa que está ali dormindo na rua, que está ali passando a noite? E nós, seres humanos, nós somos frágeis, né? A gente é frágil, muitas vezes, hoje está acontecendo com o irmão nosso, amanhã pode ser com um de nós, né? Quantas pessoas que a gente muitas vezes aborda na rua, as pessoas é formada, advogado, né? Pessoas que têm uma formação, mas muitas vezes aconteceu algum problema na sua família que está ali. E esse trabalho que vocês fazem, pastor Marcelino, é essencial, né? E esse título de utilidade pública, e aí eu já quero pedir antecipadamente, tenho certeza que todos os vereadores já conhecem, vendo ali, sabem onde que é, no São Benedito do Forte, né? O pessoal na zona rural ali, para que vocês votem favorável. Vote favorável porque é uma casa que já está instalada na nossa cidade, há vários anos está aqui já fazendo esse trabalho social, e é nesse sentido que nós queremos dar continuidade, dizer para vocês, muito obrigado por estar em Jacareí, por confiar em Jacareí, por fazer esse trabalho social na nossa cidade de Jacareí, né? Hoje não só em Jacareí, né? A Remar hoje são 70 unidades, gente, no mundo inteiro, se vocês acompanharem, pode entrar lá, que vocês veem o trabalho que é da Remar no mundo inteiro, porque não é só aqui no Brasil, não é só aqui na nossa cidade, é no mundo inteiro, pessoas que passam necessidade, pessoas que precisam de um apoio, pessoas que precisam de pessoas como vocês, que está lá para atender, para acolher, e é nesse sentido, com toda a responsabilidade, conhecendo essa entidade, é que a gente trouxe para essa casa, para ser votado, esse título de utilidade pública, porque eu sei do respeito que vocês têm no estado de São Paulo, no Paraná, enfim, em todo o Brasil, que vocês têm esse trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, em Guarulhos, a sede de vocês, e sei que realmente é um trabalho de responsabilidade, que vocês trabalham para transformar a vida das pessoas. Portanto, em nome do Marcelino aqui, quero cumprimentar todos vocês,
Parabéns, continuem assim, e eu tenho certeza que essa casa vai votar favorável para que vocês possam ter esse título de utilidade pública, para que vocês possam ter parceria com o serviço público aqui na nossa cidade de Jacareí, e eu tenho certeza que junto a gente vai avançar bastante para levar melhorias, para que vocês cresçam cada vez mais e continuem nesse trabalho de excelência aqui na nossa cidade, recuperando vida, tirando aquelas pessoas que muitas vezes acham que não é mais nada, que traz para o seio da sociedade para que possa ser resgatado e continuar a sua vida vivendo com a sua família. Parabéns a todos vocês e muito obrigado por escolher Jacareí, de estar aqui fazendo esse trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, internautas, hoje nós vamos discutir o título de utilidade pública para uma instituição que, segundo o próprio autor do projeto, fala que tem uma vontade muito grande de investir em Jacareí. E esse título de utilidade pública, ela vai ajudar muito, inclusive as pessoas que são tidas como lixo. Nós sabemos que a vida da pessoa, ela gera muita expectativa. Quando uma mãe está esperando um filho, ela coloca muitos sonhos na vida dessa pessoa. E aí depois, por uma questão ou outra, talvez um problema familiar, esse filho que ela esperou, perde a cabeça, às vezes sai pelo mundo, e se torna, muitos deles, com o título de mendigo, morador de rua. Muitos deles, inclusive, são usados como farrapos humanos. São apenas uma escória da sociedade. Pessoas que, apesar de serem esperados com muito fervor e alegria, elas são mais um sem sentido para muitos da sociedade. E a sociedade faz questão de colocar títulos para mostrar que ele é um imprestável. E hoje a gente está vendo uma instituição aqui que vai receber esse título, Remar do Brasil, apesar que não foi no Brasil que se criou, ela nasceu em 1982 na Espanha. E hoje, infelizmente, não tem na minha região Nordeste, que eu gostaria muito que vocês tivessem. Quem sabe em breve vamos ter, né? Tem? Ô, graça, porque eu estava vendo aqui, tem, não falo que vocês tinham Nordeste, mas que bom. Porque vocês fazem um trabalho que a sociedade não quer. A sociedade quer sempre que o ser humano seja o lixo, né? E vocês recuperam vidas. Talvez famílias foram recuperadas daquele lixo que foi jogado no ralo, e vocês retiraram do ralo e deram um novo sentido para elas. Eu não conheço, confesso para vocês, mas vai faltar oportunidade, eu vou lá visitar vocês com muito prazer. Mas de antemão já gostaria de dizer, parabéns pelo trabalho. Parabéns porque vocês estão indo aonde a sociedade não vai. Vocês estão salvando pessoas que já estavam desenganadas. E olha que legal. Vocês acolhem aquele farrapo humano, mostram para eles um novo sentido e o melhor, ressocializam essas pessoas de volta à sociedade. O que era farrapo, volta como ser humano. Vocês ajudam também, além de ressocializar aquela pessoa que está jogada, vocês são um dos primeiros a se colocar à disposição quando temos uma situação de ajuda humanitária, seja enchente, seja incêndio, e vocês já provaram isso porque já estiveram presentes em muitos desastres naturais. Brumadinho foi um exemplo disso, né? E porque vocês são os primeiros a se colocar junto para ajudar as pessoas. Vocês também têm um trabalho maravilhoso, que eu gostaria de dar os parabéns.
A fome dói. E vocês têm um trabalho de combate à fome. Vocês levam comida àquele que está passando fome. Isso é muito bonito. E uma outra coisa, eu tenho mais de 30 anos de comércio, sou vendedor nato. Vocês têm as suas lojas solidárias para o lucro dela ajudar as pessoas. E olha, vocês não vão investir à toa em Jacareí. Jacareí precisa muito do apoio de vocês. Basta dar uma olhada pelo centro da cidade, nós vamos ver muita gente abandonada. E tenho certeza que se vocês tiverem apoio e vocês tiverem incentivo, vocês vão tirar uma boa parte deles do que hoje estão jogados aí, dormindo na porta do UPA, dormindo na Praça Conde de Frontin, em tantos cantos da cidade de Jacareí. Hoje, dar um título para vocês é o mesmo que dizer, é um reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não esmoreçam nunca. Parabéns pela atitude de vocês. E que daqui a um ano vocês possam comemorar vidas que foram resgatadas do lixo, pessoas que foram transformadas, cidadãos que estavam jogados na marginalidade e voltaram para a sociedade como homens de bem, prontos para fazer um novo tempo. Por isso, hoje eu voto favorável e tenho alegria em pedir, junto com o nosso autor desse projeto, o apoio dos nobres colegas, porque apoiar esse projeto de vocês é, acima de tudo, reconhecer esse trabalho de resgate de vida. Parabéns! Mais ações de vocês em todo o estado brasileiro, em todos os estados do Brasil, em cidades que precisam muito do apoio de vocês. Meu voto é favorável, conto com o meu apoio. Senhor presidente, todos os vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, esse momento é muito importante para cada um de nós e também para todas as famílias que têm um dependente químico vivendo dentro do teu lar. É muito difícil você ter um dependente químico vivendo na tua casa. Eu que já usei drogas, eu sei que é uma situação muito triste. A pessoa está nas drogas. Perdi amigos com AIDS, perdi amigos baleados no meio de troca de tiro. Um dos meus amigos eu perdi nos meus pés numa festa, um tiro a queima-roupas, ele caiu nos meus pés, situação triste. E o mais triste é saber, Paulinho, que os próprios amigos que mataram ele, os próprios amigos que bebiam no mesmo copo, que usavam a mesma droga, mataram ele naquela festa. Isso que é mais triste. Então, todos os integrantes da Remar Brasil, parabéns pelo trabalho que vocês executam na cidade. Parabéns a todas as casas terapêuticas que nós temos no município. O poder público, ele não tem braço suficiente para abraçar essas pessoas, Paulinho, dos esportes. Ele não tem braços para alcançar essas pessoas. E ali está a igreja, ali está a casa de recuperação, ali estão instituições que fazem esse trabalho de estender a mão. Eu fui buscar um jovem no meio da rua, Paulinho, que ele deixou o convívio familiar. Foi muito triste esse momento. Quando passei nessa casa de vereador, foi um momento assim muito triste. Ligaram para mim e falaram, tem como ir buscar ele? Eu falei, fora de um horário meu aqui, eu posso ir lá sim. Quando eu cheguei, ele estava com uma sacolinha que o pai deu para ele, casa bonita, arrumadinha a casa, mas entrou nas drogas, estava, Paulinho, vivendo na rua, situação de rua. E mais uma casa terapêutica ajudou ele, né? Hoje o projeto é para Remar Brasil, título de utilidade. Quem ajudou na época foi o Robson.
né? Sou grato ao Robson, já um abraço para a Casa Terapêutica Sinai. Parabéns, Paulinho, pelo trabalho que realiza lá também. Então, o Robson abraçou aquele rapaz e o rapaz passou a viver novamente em família. Muitos hoje, a esposa voltou para casa, os filhos começam a considerar ele de novo. Isso é muito bacana, isso é muito louvável. Como eu sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos várias frentes de trabalho. Uma das frentes de trabalho é na rua, ajudando no acolhimento aos dependentes químicos. E eu faço parte desse trabalho de acolhimento. E um dos trabalhos também é dentro da Fundação Casa. Aqui na Fundação Casa, Gabriel, tem um trabalho maravilhoso, né, que nós temos, todos os vereadores que aqui estão. Trabalho dentro da Fundação. Cheguei dentro da Fundação, está lá um jovenzinho de 13 a 14 anos. Eu olhei para o garoto, o agente olhou para mim e falou assim: pastor, quer levar para a tua casa? Esse garoto, infelizmente, ele fez isso, 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 e está aqui para cumprir o que tem que ser cumprido. Eu digo que a lei, ela tem que funcionar. A lei tem que funcionar, não importa a idade. Nós temos que ter leis que amparam, mas também tem que ter leis mais duras, que venham punir, para que essa juventude não venha para as drogas. Muitos são aviões do crime, muitos são usados e acabam indo para uma Fundação Casa, acabam perdendo a própria vida porque são colocados na linha de frente. Isso é triste demais, isso é muito triste. Então, parabéns a Remar, que abraça essa juventude. Parabéns. Daqui é pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo que está tomando conta agora. Nós temos lá uma igreja universal no meio da roça. Conhece lá, né? Sempre os meninos passam lá e frequentam, né? De vez em quando, lá no meio da roça. Já fiz reunião lá, fui lá fazer na igreja universal. Uma igrejinha bem pequenininha, que tem dentro da roça, na estrada São Benedito do Foz. Ali vocês liberaram, muitos garotos foram participar das reuniões. E são civilizados, hein? Parabéns pelo respeito que eles têm. Muito parabéns, olha, quero parabenizar mesmo, porque vocês merecem todo o nosso apoio. E eu quero já deixar aqui o meu voto favorável a esse trabalho. E como eu disse, né, no meu primeiro mandato, não farei dessa tribuna um púlpito de igrejas. Vou lutar por todas as instituições e vou lutar por toda a cidade. Serei voz aqui nessa casa para lutar pelo bem da cidade. E pode ter certeza, o que for debater aqui, que for para a cidade, pode contar comigo, Paulinho. Estamos juntos nessa grande luta. E olha, hoje eu creio que essa declaração de utilidade pública que a Remar ganha, vai ter condições dela poder ajudar mais pessoas, ajudar mais famílias, ajudar muitas pessoas mesmo a se recuperarem e voltarem ao convívio familiar. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês. Bom dia a você que assiste aí de casa, bom dia a quem nos acompanha aqui da galeria, bom dia aos vereadores, bom dia mesa, muito bom estar de volta. Estava com saudade já das sessões, onde a gente pode discutir sobre a cidade, muitos temas aí para a gente tratar, Daniel, muitos temas para a gente abordar e lutas para a gente travar, garantindo sempre a qualidade de vida da população. Quero, antes de começar minha fala, dar as boas-vindas ao vereador Rogério Timóteo, que seja uma legislatura muito proveitosa para o senhor. Também quero parabenizar o autor do projeto, Paulinho dos Condutores, pela iniciativa. Achei bem legal o vídeo que produziu, ainda não conhecia o trabalho dos senhores, mas fico feliz que seja desenvolvido aqui na cidade. Vou votar favorável, obviamente, também como um voto de confiança aí no vereador Paulinho, que sempre traz bons projetos aqui para casa. E queria aproveitar o tema, presidente, para abordar um assunto que é fundamental e está completamente relacionado a isso aqui, que é justamente o atendimento a pessoas em dependência química, a pessoas que estão no vício
em drogas, no álcool, que é um serviço importante, essa assistência, e que, infelizmente, tem sido negligenciada pela Prefeitura. O trabalho de associações como o da Remar é muito importante. E a gente sabe que hoje, na realidade que a gente tem, é o principal atendimento a que pessoas dependentes químicas têm acesso. Mas no mundo ideal, o trabalho que a Remar executa deveria ser complementar, deveria ser subsidiário, deveria acessar onde o poder público não consegue por falta de recurso, por falta de braço. Mas hoje a gente tem que, esse serviço que é oferecido aos dependentes químicos é extremamente sucateado aqui no município. Nos últimos 6 meses eu recebi inúmeras, talvez um dos temas que eu mais recebi denúncias sobre o CAPS-AD, o CAPS que atende pessoas em dependência química pelo abuso do álcool ou pelo abuso das drogas. Eu recebi denúncia por escrito, em carta, recebi denúncia de servidor, recebi denúncia de usuário, e todos relatam a mesma coisa, que desde que a atual diretoria de atenção especializada tomou posse, o CAPS-AD é tratado como um estorvo, tratado como se fosse gastar dinheiro com vagabundo. Esse foi o termo que trouxeram para mim nas denúncias. E não é só o CAPS-AD não, pastor. A gente também tem denúncias aqui sobre o CAPS-2, por exemplo, que está com goteira nesse período de chuvas, porque não tem nenhum investimento na manutenção desse espaço. A verdade é que, apesar da diretoria ser capitaneada por uma médica, por uma pessoa que deveria se compadecer com a dor dessas pessoas, o que a gente recebe de relato é que existe na realidade um desprezo, existe na realidade uma vontade de que essas pessoas se afastem do poder público e sejam atendidos por onde quer que seja, mas não pela prefeitura, porque os recursos da prefeitura não são para ser gastos com essas pessoas. Esses são os relatos que a gente recebe. Isso nos preocupa muito, porque quando você atende uma pessoa que está em dependência química, quando você atende uma pessoa que está num estado complicado, num momento difícil da vida, você não só atende essa pessoa, mas você de alguma forma trata de uma patologia social, de um problema gravíssimo. E não é um problema que existe só aqui em Jacareí, não é um problema que existe só no estado de São Paulo, não é um problema que existe só no Brasil. Se a gente pensa em países de primeiro mundo, países riquíssimos como os Estados Unidos da América, a gente tem lá casos como o do Skid Row, que é uma cracolândia de heroína a céu aberto. No mundo inteiro, o abuso de substâncias tem se tornado um problema gravíssimo, que afeta cada vez mais não só os usuários das substâncias, mas também toda a comunidade, toda a sociedade. E é preciso que o poder público aja de forma racional, atenda essas pessoas com todos os recursos disponíveis, com todas as forças que se tem para garantir não só o bem-estar dessas pessoas, mas o bem-estar de toda a comunidade. O que acontece quando a gente tem uma concentração muito grande de pessoas em dependência química em situação de rua no centro da cidade? Todo mundo sabe, todo mundo passa aqui pela Conde Frontin à noite, todo mundo passa ali pela Siqueira Campos à noite, todo mundo sabe o estado em que se encontra a cidade, e uma coisa não está apartada da outra. Não surpreende que o poder público pare de atender essas pessoas como se deve e aumente a concentração de pessoas em situação de rua e independência química. E aí vem o chefe do executivo, grava um vídeo acolhendo as pessoas em situação de rua, que eu acho que é muito bacana, deveria ser a regra, mas que é algo esporádico, que é uma exceção e não a regra. A gente precisa concentrar os esforços para garantir que o poder público dê o atendimento adequado para pessoas em situação de adicção. É preciso que a gente tenha um apoio adequado para as pessoas que estão em situação de rua. É preciso que o Conviva, que é esse novo aparelho público, que supostamente iria resolver o problema com a distribuição de cestas básicas, com programas de segurança alimentar, funcione de fato e não seja mais um elemento retórico do que está sendo apresentado aí para o município. Eu utilizei esse espaço para chamar a atenção para esse tema que é complicado, que é difícil, mas eu quero mais uma vez parabenizar a Associação Remar pelo trabalho que vocês fazem, porque sem associações como vocês aqui, a situação estaria muito pior. Hoje o terceiro setor é quem praticamente resolve a questão
da adicção em Jacareí, que resolve o atendimento de pessoas com deficiência, que resolve o problema do suporte à mulher em situação de violência doméstica, porque o poder público não consegue, porque o poder público é incompetente e ineficiente. E a gente precisa resolver isso aqui em Jacareí. Muito obrigado. Primeiramente, cumprimentar nosso presidente, Paulinho do Esporte, mesa diretora, os nobres vereadores, todos vocês aqui, que fazem um belo trabalho por essa casa de recuperação. E também quero aqui mandar um abraço para todos os internautas, todos que nos assistem em casa. Eu quero falar aqui de uns casos, aqui 2 casos que aconteceu comigo, um já faz um tempo e um recentemente agora. Aconteceu ontem. Primeiro eu quero falar de uma pessoa de situação de rua que estava no Cidade de Salvador, dando muito trabalho para a população, inclusive no postinho de saúde, né, que ele estava bagunçando bastante, né, muito tempo sem tomar banho, e onde nós tivemos muitas reclamações dessa pessoa. Fui atrás da assistência social, conversei com a Juliana da Fênix, onde eles conseguiram levar ele, porque ele estava precisando passar pelo médico, estava usando uma bolsa ao lado e estava correndo um sério risco de vida, né, de pegar uma infecção e chegar aí numa situação mais difícil. Onde eles pegaram essa pessoa, levaram ele e começou a cuidar dele. Um tempo atrás, depois de uns 2 meses mais ou menos, ele saiu dessa casa. Ele foi embora, onde ele me encontrou novamente no posto de saúde. Só que ele, naquele momento, ele já chegou diferente até mim, me pedindo ajuda, querendo voltar para casa de novo, que ele estava sendo bem cuidado, ele comia nas horas certas, tomava seus medicamentos na hora certa, então a pessoa voltou a ficar lúcido. E quero aqui parabenizar a Juliana da Fênix pelo trabalho que ela vem fazendo. E também, cara, eu quero parabenizar essas pessoas, né, que às vezes eles passam mais tempo com essas pessoas do que com as suas próprias famílias. Antes, essas casas de recuperação tinham uma grande credibilidade comigo, hoje eles têm mais ainda. E eu quero falar de um caso que aconteceu comigo ontem, uma pessoa com situação de droga, um usuário de droga, então ele acabou sendo jogado para a rua, né, por estar usando muita droga, e ele chegou chorando para mim ontem, pedindo socorro, que ele queria se tratar, e todos nós sabemos, gente, que é muito difícil, você sabe, a pessoa chegar procurando ajuda, às vezes a prefeitura, né, a assistência social quer ajudar, mas a pessoa não vai, né, não quer ir. E não pode pegar essa pessoa à força e levar também. E onde eu peguei e falei para ele, você vai fazer o seguinte, vai no meu gabinete amanhã cedo, que nós vamos tentar arrumar um lugar para você se cuidar. E ele chorou, se emocionou ali naquela hora. E, por coincidência, gente, hoje o Paulinho está dando utilidade pública aqui para a Associação Remar do Brasil. Quero parabenizar o Paulinho, né, por esse projeto. E eu fico muito feliz, gente, porque eu pedi para o meu assessor conversar com um dos líderes ali, o Josias, né? E sem pensar 2 vezes, o Josias falou, para vocês verem, gente, vamos levar ele hoje. Ele quer se cuidar, ele quer se tratar, vamos levar ele hoje. Eu quero agradecer todos vocês, gente, tá? Pelo trabalho que vocês vêm fazendo por Jacareí. Ontem mesmo nós conversamos com o nosso prefeito sobre as casas de recuperação. E o prefeito também tem uma visão muito boa em relação a essas casas, tá? Vamos lutar junto para dar mais suporte para vocês, tá? E também ver com o prefeito para ele comprar vagas, a prefeitura comprar vagas dessas casas, que é onde vai dar mais estrutura
para todas essas casas de recuperação da nossa cidade, tá? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer aqui de novo o Josias aí pela atenção que ele deu para o nosso amigo aí. Hoje, gente, hoje essa pessoa, como o Marcelo Dantas falou, que ele é considerado como uma pessoa, né? Não vou nem falar o nome, que é até chato, gente, mas eu não vejo diferença nenhuma dessas pessoas que estão em situação de rua, por nós que estamos aqui hoje. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos onde nós vamos estar. Então não tem diferença nenhuma. E quando morre, nós vamos para o mesmo lugar. Ok, gente? Muito obrigado a todos e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí pela nossa cidade. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, público presente, Associação Remar. Quero aqui dar as boas-vindas ao vereador pastor Rogério Timóteo, bem-vindo de volta a esta casa, que a gente possa ter um ano abençoado por Deus, todos nós aqui com boas discussões, sempre pensando no bem da nossa cidade. E queria aqui começar parabenizando o vereador Paulinho dos Condutores pela sua iniciativa, a Associação Remar, toda a sua diretoria, todos os seus membros. Vocês fazem um trabalho belíssimo pela cidade, um trabalho que merece honraria, um trabalho que de fato é de utilidade pública. E com esse título que vocês irão receber hoje nesta casa, vocês poderão representar ainda mais o trabalho que vocês fazem pela cidade e também receberem emendas impositivas dos vereadores que vão ajudar a financiar os trabalhos de vocês. O trabalho que vocês fazem é um trabalho digno, muito bom, de qualidade, porque vocês trazem as pessoas que mais precisam, as pessoas que estão na margem da sociedade, que ninguém quer receber, e vocês vão lá e acolhem essas pessoas. Um trabalho que muita gente não quer fazer, um trabalho de caridade, de assistência social e um trabalho de desenvolvimento social. Então, queria parabenizar vocês e dizer muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por estarem aqui e fazer a diferença na sociedade. Já dizia o apóstolo Tiago, né? A fé sem obras é morta, e a fé com obras que vocês fazem é viva e transforma vidas, e eu tenho certeza que muitas vidas foram transformadas com base no trabalho de vocês. Dependentes químicos, alcoolismo, drogas, e eu sei, só pelo vídeo que vocês mostraram, na região que vocês estão, que eu conheço bastante também essa região rural ali, é um local belíssimo que vocês ficam, vocês são luz nesse espaço que vocês estão presentes. Então, que Deus possa abençoar muito vocês, dar muita força, dar muita coragem, muita resistência, para que vocês continuem trabalhando e contem com o nosso apoio. A Prefeitura tem feito um trabalho muito forte na cidade também. Tem seus desafios, mas vocês vêm para somar conosco, somar com a cidade, somar com os vereadores, somar com o prefeito. Também queria aqui mandar um abraço para a Juliana do Alib, que é a secretária de Desenvolvimento Social, que faz um trabalho muito bom na cidade também, de acolhimento, né? Ao pessoal dos CAPs, eu estive esses dias com o Johnny, estive esses dias com o Israel, que são os supervisores dos CAPs, o CAPs 2, CAPs Álcool e Drogas, e a gente sabe que lá tem muitos desafios prediais, desafios de, às vezes, falta de funcionário, falta de recurso, mas eu pude ver o quanto que esses trabalhadores se esforçam para darem o seu melhor nas condições que eles trabalham. Então, queria deixar aqui um recado importante para nós, para vocês também que já fazem isso e dão um banho de lição. Não espere chegar à melhor condição para você dar o seu melhor. Faça o seu melhor na condição que você tem e lute para que consiga condições melhores para servir melhor a nossa sociedade e a nossa população. Então, obrigado por serem esse braço. Obrigado por chegarem aonde nós não conseguimos chegar, porque a gente consegue até um ponto e vocês vão até a ponta.
Parabéns por serem luz. Contem com o meu voto favorável, contem com o meu apoio. Parabéns, vereador Paulinho dos Condutores, pela sua propositura, e que a gente possa junto trabalhar pela cidade, incentivando boas práticas e trabalhando para sermos luz em nosso mandato como vereadores, e vocês como pessoas que estão na cidade, na sociedade, acolhendo as pessoas que são mais carentes e as pessoas que têm mais dificuldade. Tamo junto, parabéns, Associação Remar, meu voto será favorável, e uma salva de palmas para vocês que fazem um trabalho belíssimo na cidade. Deus abençoe e um excelente ano para todos nós. Tamo junto. Escrever? É pela inscrição. Escreve Valmir lá para mim. Bom dia a todos, mais uma vez. Agradecer a Deus pela minha vida, da minha família. E iniciando mais uma sessão de Câmara do Poder Legislativo, 2026, iniciando o ano aí cheio de saúde, paz. E agradecer a Deus por tudo que acontece. E já começamos bem esse ano, né, falando em Deus dentro dessa casa. Quero também dar boas-vindas ao pastor Timóteo. Eu quero pegar uma fala do pastor Timóteo. Gostei muito, já que aí está na mão do Senhor. Porque se a gente não tiver propósito e só encontrar problemas e não trazer solução, o porquê estaremos sentados nessas cadeiras? E foi para isso que o povo nos colocou aqui, para ajudar essa população que tanto precisa aqui em Jacareí. E eu fiz questão, Paulinho, de subir aqui, né, e vim falar sobre a Associação Utilidade Pública Remar do Brasil. Também não conheço, tá? Mas quero marcar um dia para fazer uma palavra com vocês, entender como que funciona. É muito importante o vereador estar próximo de vocês e como foi colocado nessa casa. Vocês ajudam muito, é um braço direito do nosso prefeito Celso Lourenço. Ontem estávamos em reuniões, conversamos sobre vagas, para colocar vagas junto, né, ao Poder Executivo, junto à nossa Secretaria de Assistência Social, aí, a Juliana do Alibe, a RAI, e nos preocupamos muito com vocês, né, vocês são guerreiros, vocês já são vencedores. Eu vou deixar aqui a fala do versículo João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Já estão libertos, em nome do Senhor Jesus. E quantas pessoas nós precisamos libertar nessa terra, né? Temos aí históricos aí de São Paulo, Cracolândia, são pessoas que precisam de ajuda. E quem somos nós para julgar alguém que precisa de ajuda? Então acho que a gente temos que ter amor ao próximo, depende de religião. Sou evangélico, mas eu acredito em todas as religiões, porque Deus é um só, né? Eu atendo no meu gabinete católico, espírita, né? A gente não temos essa questão de escolhas, porque eu sou evangélico. E me emocionei ali, como que eu cheguei aqui como vereador. Eu fui servente de pedreiro, trabalhei, lutei na minha vida. Eu também já utilizava álcool, trabalhei numa cervejaria, me livrei também, né? Eu sei quanto é duro você querer se livrar de uma bebida, de uma droga. Mas eu sempre tive meu comportamento, mas eu queria largar a bebida, porque até aí eu não conhecia o caminho do Senhor, e Deus me livrou, e hoje eu tenho nojo de bebida. Então, quem sou eu para julgar? E eu me emocionei, porque um dia eu fui no restaurante, fui almoçar, estava na sessão de cama, estava me vestido desta forma, estava de gravata, e uma pessoa ali, em situação de rua, me chamou. Eu agachei, ele falou para mim assim: eu estou com fome. Ele falou para mim assim: o senhor é um advogado, o senhor é um empresário? Eu falei: não, eu sou um cidadão igual você. Mas eu não sei ali o que Deus me preparou. E aí veio a dona do restaurante e falou assim: pode deixar que eu já estou preparando um prato para ele de almoço. Então são pessoas que precisam de um abraço. E muitas vezes você vê pessoas que dão um salto na vida um pouquinho a mais e quer pisar no outro. Vê uma pessoa em situação de rua, desfaz, desvia.
E eu aprendi isso aqui dentro dessa Câmara. Onde eu vou, Deus coloca pessoas na minha vida. Eu quero dar uma perda de mão, independente da situação que ele está ali, que ele se encontra. Eu passo aqui, né, próximo ao Ponte São João, pessoas fazendo suas barraquinhas. E como foi colocado aqui pelos vereadores. São pessoas que, às vezes, estavam bem empregado, tinha uma boa estrutura, às vezes uma separação levou-lhe a essa situação. Então, a gente não podemos julgar. Tem muitas pessoas precisando do nosso socorro. Independente de quem está hoje na presidência, como governador, não interessa, a gente tem que cuidar do nosso povo. De 4 anos para cá, está piorando a situação, a gente tem andado na cidade, não só Jacareí, como várias cidades. Está cheio de pessoas em situação de rua, precisando de socorro. Tem um caso aqui no São João, uma moradora de rua, ela tem família não está dando a mão para ela, vai fazer 1 ano que ela está ali, hoje está até com barraquinha, e muitas vezes a pessoa dá uma barraca, dá um prato de comida, dá um dinheiro, mas será que é isso que ela está precisando? Ou ela está precisando de uma palavra do Senhor, né? Levar ela para uma igreja, independente de religião, estou falando aqui, pode ser católica, evangélica, espírita, mas ela precisa de algum socorro. Como que está a parte espiritual dela, dessa pessoa? Muitas pessoas se suicidando, crianças envolvidas com droga, crianças envolvidas com bebida, com 10 anos já está bebendo álcool, e muitas das vezes vem de dentro de casa, educação, o pai fazendo errado para o filho ver. Então, não adianta ficar julgando aqui o político, a gente estamos fazendo a nossa parte, nós estamos lutando. Os desafios são grandes, a gente sabe disso. Uma cidade com 250 mil habitantes, mas pode ter certeza, como foi muito colocado aqui, sempre coloco Deus na frente de tudo para me dar sabedoria. Tenho recebido pessoas no meu gabinete, tenho lutado por essa causa também. Eu também quero aqui, Paulinho, te dar os parabéns, dizer que sou favorável. Você conhece a minha história, nós vai muito de encontro. Você sempre, eu falo que aqui eu não tenho ego, o que tem que ser dito, tem que ser dito. Você sempre lutou por essa causa, desde o seu primeiro mandato você vem falando em ajudar as pessoas. E eu sei que o Mandurinho não faz nada sozinho, mas me coloca à disposição. Inclusive estou pesquisando um projeto aí para ajudar também a levar benefício a essas pessoas que venceu na vida e que vai vencer. Tá? Me emocionei porque eu também vim de baixo. E nunca se coloque como pequeno, coloque-se como grande. Porque eu fui servente de pedreiro, não tem ninguém me falar. E se precisar voltar, eu volto de novo. Porque Deus me deu 2 braços, 2 pernas, me deu sabedoria. Hoje nós temos aqui, ó, vereadores, tudo níveis, advogado, policial, nós temos tudo. Pessoas cantor, pessoas que veio de empresa. Eu também vim de empresa, trabalhei 25 anos no privado, aprendi muito. Mas eu sempre aprendi a respeitar as pessoas. Não é o ego que vai me levar e não é o poder que vai me levar ao pensamento de querer ser melhor que ninguém. Então eu vejo que muitas pessoas estão precisando de socorro. Tá? Quero dizer que a utilidade pública, para quem está nos assistindo em casa, às vezes o vereador cria de uma forma, agora vai ter que dar dinheiro para as entidades. Não é isso. Tem sim emenda impositiva, eu faço questão de mandar. Inclusive mandei para o CAPES, mandei uma emenda lá, né? Foi citado pelo vereador algumas questões que precisam melhorar realmente, né? Pedi um estudo, até para ver se tem outro prédio para retirar esse pessoal de onde está. Estive no CAPES ano passado fazendo visita. E é isso, a gente buscar a ajuda do governo também, né? Estadual, federal. Vocês ter hoje uma utilidade e poder apresentar para o empresário. Aqui é uma empresa séria, aqui é uma casa de recuperação que precisa de ajuda. E às vezes tem muita gente querendo ajudar, muitos empresários querendo ajudar e não sabe como. Porque é tanta coisa errada nesse mundo, gente. E às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. Mas Deus abençoe vocês, né, Josias, que Deus possa aí te dar sabedoria e possa salvar mais pessoas aí que estão precisando de socorro. Muito obrigado e desculpa a minha emoção. Bom dia a todos. Em primeiro, quero cumprimentar aqui o nosso presidente Paulinho do Esporte, na pessoa dele já cumprimentar os nobres pares, dar boas-vindas para este ano de 2026, agradecer a Deus mais uma vez pela nossa retomada e com muito entusiasmo para que a gente possa fazer um excelente trabalho durante esse ano. Quero cumprimentar você que está nos assistindo e de maneira também especial a todos os integrantes aí da Casa Remar, que veio hoje para receber esse título de utilidade pública. Cumprimentar o Paulinho, que é autor dessa propositura e que também faz um acompanhamento em diversas casas aqui nessa cidade, porque a gente tem esse conhecimento, inclusive já estive com ele em algumas outras para visitas de fiscalização
para ver o andamento das casas, se estava tudo corretamente. Mas eu gostaria também de comentar que desde a minha infância, a gente, vendo a mãe tratando as pessoas que sofrem com as questões de alcoolismo, de droga, a gente acaba olhando esse exemplo e percebe a importância de tratar, de cuidar, de abraçar e de zelar pela vida dessas pessoas. Então, isso vem já da minha mãe. E, contudo, ao meu ingressar, à minha renovação diante da minha religião e percebendo os movimentos necessários para cuidar dessas pessoas, lembrando tudo que eu vivi com a minha mãe, buscando o tio que caía na rua, o sofrimento que ela perdeu 2 filhos, os meus irmãos, os 2 tiveram AIDS e vieram a óbito, obviamente, na época era uma luta constante, e nós não tínhamos aqui em Jacareí uma casa de recuperação, lá na década de final de 80, início de 90, e isso tudo era muito distante, tudo era pago e com preço muito alto. Então, a gente carrega isso no peito como um desafio para que, quando a gente se depara com as casas que vêm para auxiliar a prefeitura, a gente tem que se valorizar, abraçar e tentar, de certa forma, mostrar caminhos possíveis para que ela persevere e que tentam, na forma de evangelizar ou não, mas que fazer esse resgate, tentar tirar essa pessoa, que é muito difícil, porque também, depois desse processo meu de evangelização, através da Olga, que tem um trabalho já de mais de 30 anos, que é o Projeto Sopão aqui na nossa cidade, que iniciou com ela a distribuição aqui na cidade das sopas para as pessoas que vão para a situação de rua, numa tentativa de resgatá-lo, né? Mas e aí, eu resgato e vou levar para onde? Mas hoje nós, graças a Deus, temos vocês, temos Ebenezer, temos outras casas, como eu também pude presenciar e participar muitas vezes, da Aliança de Misericórdia, da Fazenda da Esperança, que fazem esse trabalho também de resgate desse ser humano que precisa deste apoio. Hoje a gente vê as pessoas, muitas vezes, julgando, né? Como aquele ser está ocupando aquele lugar, eles, entre aspas, né? Eles falam muitas vezes para a gente, deixando o lugar feio. Mas é um trabalho que as pessoas não entendem como é difícil e a gente não pode ir lá, pegar, colocar no carro e levar. Ele precisa querer. Como muitas vezes, não sei o protocolo de vocês, porque eu ainda não os conheço presencialmente, mas farei questão de fazer uma visita, porque pelo vídeo a gente percebe que está adequado, está dentro das normas. Então, a gente percebe o quanto é difícil convencê-lo a estar, a ir, a querer assumir, primeiro assumir que ele é um dependente, para depois ele querer tratar essa dependência. Então, esse processo é árduo. E vocês, estando lá, o quanto vocês abraçam para poder que ele realmente se reconstrua, né? Então, a você que está nos assistindo, nós estamos aqui defendendo um projeto que é para dar um título de utilidade pública à Associação Remar do Brasil, que tem uma sede em Jacareí, e que resgata pessoas que precisam de ajuda para sair do vício da droga e também do álcool. Quero também saudar o meu irmão, o Elton, que é um artesão, é um artista nomeado na nossa cidade, que ele foi resgatado também pela Irmandade. A Irmandade, só me faltou a memória agora, se alguém puder me lembrar, que é tipo o AA, mas eles são os narcóticos, narcóticos anônimos. E eles fazem um trabalho também de voluntariado nesse resgate. E muitas vezes precisam do apoio também, essa parceria com vocês. Eles fazem as reuniões, têm o estilo dele. Essa Irmandade já está há mais de 50 anos trabalhando. Ele é um membro de resgate, há mais de 20 anos que ele está limpo. Então, tem muito para contribuir, de repente uma palestra, uma parceria que eles possam levar para vocês também, para contribuir nesse sentido.
Então, e é uma irmandade independente, não tem vínculo religioso, não tem vínculo político, e que está se mantendo rigorosamente, semanalmente, né, para atender essas pessoas que tanto sofrem e para também ajudar essas famílias, porque quando em uma família existe um dependente, não é só o dependente que está em sofrimento, mas toda a família, uma mãe, um pai, irmão, assim como eu, presenciei o sofrimento da minha mãe na perda dos 2 irmãos. Eu quero só, resumindo, então, deixar claro que a gente tem uma certa experiência nesse sentido. Também tive esse projeto inspirado na Olga e no diácono Carlos, que é meu amigo, para que nós pudéssemos levar a palavra e levar o alimento para as pessoas que estão em situação de rua. E esse projeto era dentro da minha casa, mas com a chegada das filhas, eu tinha uma, agora eu tenho 4. A gente, quando começa um projeto, começa com bastante gente, né? Depois, se a gente não tiver força, ele vai esvaziando. E aí eu perdi força porque eu tinha que zelar pela saúde das minhas filhas e do cuidado delas. Mas eu quero dizer para vocês que podem contar com essa vereadora e meu voto também será favorável. Parabéns ao Paulinho. E a gente em breve estará lá para visitar também a obra que vocês estão levando com muito amor e cuidado. Muito obrigada, viu? Agora sou eu. Bom dia a todos, munícipes da cidade de Jacareí. Bom dia também os representantes aqui da Associação RIMAR do Brasil. Agora pode chamar assim, Associação RIMAR Jacareí Brasil, né? Jacareí no meio aí. Então, eu tenho 6 mandatos, eu convivo muito com o povo, e a gente sabe a situação. No meu gabinete, tem vindo mãe e pai dizendo, meu filho tem que ser internado. Tem que ser, se ele quiser. A gente faz o documento, manda para a assistência social, manda para a entidade, e se ele quiser ir, vai, se não quiser, não vai. Isso aí tem que ter uma lei, a lei lá de cima, de Brasília, dizendo assim, você tem que ir, você está doente. Qualquer entidade que pegar uma pessoa na rua, agora tem um celular, já filmando, se eles pegarem a força e levar para a entidade, ele pode perder. Sair até na Record na parte da tarde, porque ele pegou, levou a força, não pode mais isso. Assistência social, na cidade de Jacareí, a gente vê à noite, dizendo, vão para a entidade, não pode ficar aqui, eles não vão. Se a polícia militar pegar uma pessoa dessa e levar para a entidade, se ele não quiser, perde a farda. Se a guarda municipal fizer isto, perde a farda também. Ele que tem que pôr na cabeça dele, que ele tem que ir se tratar do que ele está passando. E aí fica até difícil para a nossa cidade de Jacareí, para a assistência social da cidade de Jacareí e vocês também da entidade. Eu quero dizer a vocês que nós já fizemos vários documentos e a gente convence a pessoa e chegar na pessoa e dizer, por favor, nós somos amigos, vai se tratar, você não está aguentando mais, você está na droga, você está na beberia, não pode fazer isto. Aí ele convence e vai também. Mas nós estamos aí para ajudar o povo. Se cada entidade aqui da cidade de Jacareí levasse 5 pessoas, não tinha um na rua mais. Eu ando para a cidade dia de sábado, direto toda a cidade dia de sábado. Eu venho do Parque Minha Lua de ônibus, chego no Mercadão e fico andando, vendo a pessoa pedir R$1, R$2, ali com criança na mão, que a filho nem dela é. E não é daqui da cidade de Jacareí. É de fora. O que acontece? Se dá, a pessoa vai querer voltar no outro dia. Então não era para dar nada para eles não vir mais. E não é daqui.
Quem é daqui tem cesta base da ciência social. E quero dizer a vocês aqui, conforme eu disse, tem 6 mandatos, o Isaías Santana, ele abriu lá, em São Silvestre, está lá para ver, casa de passagem, parece um hotel 5 estrelas, tem até o rio do lado, o Rio Paraíba. Vê se eles querem ficar lá. Não quer ficar, não adianta. As entidades têm que insistir, tem que passar pelo psicólogo, vamos lá, você vai se tratar, você vai cuidar da sua família, se não for assim, não vai. O que vocês precisarem desse vereador, as entidades da cidade de Jacareí, eu sou católico desde pequenininha, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas ajudam muito o povo, chega lá, chega o padre, chega os pastores, chega lá e fala, olha, vamos se tratar, mas não quer ir, eu tenho prova disso. E aí, quero dar, Rogério Timóteo, presta atenção aqui no vereador, Rogério, presta atenção no vereador, vocês ficam aí só papo, não prestam atenção, se chegou agora, por favor, presta atenção aqui. Quero desejar boa-vinda para você aqui. Nós já tivemos aqui nessa Câmara Municipal há muito tempo, do seu lado, não estou do seu lado, mas estou do lado de cá agora. Você está ocupando o lugar do Hernandes. Se Deus quiser, você vai fazer um grande trabalho, vai ajudar a cidade de Jacareí cada vez crescer mais e ajudar a população da cidade de Jacareí. Estamos juntos aí. Quem fala aqui é o vereador Valmir. Estamos juntos. Nós amamos você, Valmir. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, o projeto está em votação. Como vota Silfarne, Cidade de Salvador? Como vota Valmir, do Parque Meia Lua? Como vota Daniel Mariano? Como vota Gabriel Belém? Como vota Jean Araújo? Como vota Joex Almeida? Como vota Luiz Flávio Flavinho? Como vota Marcelo Dantas? Só justificando o voto, queria dar os parabéns à Associação Remar do Brasil por se tornar utilidade pública e que ajude muito, em especial aqueles que mais precisam. Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando, senhor presidente, queria aqui mais uma vez parabenizar pelo trabalho, pastor Marcelino, que vocês continuem assim, que a nossa cidade recebe de braços abertos e é um trabalho importante que vocês fazem aqui na nossa cidade. Como vota Rogério Timóteo? Projeto de Lei do Legislativo número 138/2025 declara utilidade pública a Associação Remar do Brasil. Foi aprovada com 12 votos favoráveis.
Suspenda a sessão por 5 minutos para tirar fotos com a entidade.